O convite chegou numa tarde de quinta-feira, dentro de um envelope cor de champanhe com o logo dourado da companhia marítima. Mariana segurou o papel com as duas mãos, sentindo o peso daquele momento. 23 anos trabalhando como supervisora de eventos numa agência de turismo de luxo. 23 anos organizando viagens para outras pessoas, vendo casais apaixonados embarcarem em cruzeiros por ilhas paradisíacas, famílias felizes posando para fotos na proa de navios imensos. E finalmente, pela primeira vez na vida, ela seria a passageira. O cruzeiro era um presente de sua chefe, a senhora Beatriz, que havia vendido a agência e resolvido distribuir bônus generosos para os funcionários mais antigos. 7 noites pelo Mediterrâneo, cabine com vista para o mar, tudo incluído. Mariana havia chorado ao receber. Não de alegria imediata, mas de algo mais complexo, uma mistura de gratidão e melancolia, porque pela primeira vez em muitos anos ela percebeu o quanto havia se esquecido de viver. Aos 42 anos, Mariana era o tipo de mulher que as pessoas descreviam como competente, dedicada, confiável. Nunca bonita, nunca elegante, nunca a protagonista. Cabelos castanhos que ela prendia todos os dias num coque funcional. Roupas neutras escolhidas pela praticidade. Um apartamento organizado e silencioso, onde ela chegava cansada toda noite e saía apressada toda manhã. Não havia homem. Não havia grandes planos. Havia trabalho, responsabilidade e uma solidão que ela havia aprendido a chamar de paz. Ela fez as malas com cuidado, comprou 2 vestidos novos que ficaram pendurados no armário por 3 dias antes de ela ter coragem de tirar as etiquetas. Chegou ao porto de Barcelona numa manhã ensolarada de junho, arrastando a mala pelas ruas de paralelepípedo, e quando viu o navio pela primeira vez, aquele colosso branco e imponente refletindo a luz do Mediterrâneo, sentiu algo que não reconhecia imediatamente. Só depois percebeu que era esperança. O problema começou no primeiro jantar. A companhia havia atribuído mesas fixas para as refeições formais, e Mariana foi direcionada a uma mesa de 8 pessoas no centro do restaurante principal. Ela chegou um pouco antes do horário, como sempre fazia, e escolheu um lugar de costas para a parede, um hábito de quem passou a vida organizando eventos e precisa ver o ambiente inteiro. Aos poucos, os outros lugares foram sendo ocupados. Primeiro chegou um casal de São Paulo, os Ferreira, ele alto e bronzeado, ela loira com joias que capturavam todas as luzes do salão. Depois vieram 2 amigos argentinos em viagem de negócios que haviam emendado num passeio de lazer. Por fim, chegou o grupo que mudaria o tom de tudo. 3 mulheres da cidade do Rio de Janeiro, amigas de longa data celebrando 50 anos de uma delas, chamada Patrícia. Patrícia era o tipo de pessoa que preenchia um cômodo inteiro com sua presença. Alta, maquiada com precisão cirúrgica, vestindo um conjunto verde esmeralda que custava mais do que o salário mensal de Mariana. Suas amigas, Cláudia e Renata, orbitavam ao redor dela como planetas ao redor de um sol. O jantar começou bem. Havia conversas educadas sobre os portos que visitariam, sobre o cardápio, sobre o champanhe que o mordomo trouxe para celebrar o aniversário de Patrícia. Mariana participava com moderação, respondendo quando perguntavam, sorrindo nos momentos certos. Foi quando Cláudia olhou para ela com aquela expressão que Mariana conhecia bem, o tipo de olhar que avalia e descarta em segundos. "Você veio sozinha?" Cláudia perguntou, com um tom que transformava a pergunta numa observação. "Vim." Mariana respondeu simplesmente. "Ah, que corajoso", disse Patrícia, sorrindo de um jeito que não era um sorriso. "Eu nunca teria coragem de aparecer num lugar assim sozinha. Mas cada um com seu jeito, né?" Houve uma risada leve entre as 3. Os argentinos olharam para o cardápio. O casal Ferreira fingiu não ouvir. Mariana sentiu o calor subir pelo pescoço, aquela queimação familiar da humilhação, mas manteve a expressão serena. "É uma escolha", ela disse com calma. "Claro que é", disse Renata, num tom afetado. "Só estranhamos porque num cruzeiro como esse, sabe, as pessoas geralmente vêm acompanhadas. A clientela é bem específica." O que Renata queria dizer com clientela específica ficou suspenso no ar como fumaça. Ela olhou brevemente para o vestido simples de Mariana, para a ausência de joias, para o coque arrumado mas sem pretensão. A mensagem era clara sem precisar ser dita: "Você não pertence aqui." Mariana bebeu um gole de água. Contou mentalmente até 5. Pensou em dizer algo, alguma resposta elegante e cortante que a fizesse sorrir por dentro. Mas as palavras não vieram. Vieram as lágrimas, quase, e ela passou o guardanapo nos lábios e olhou para o lado para não deixá-las aparecer. Foi exatamente nesse momento que a cadeira vazia ao seu lado foi ocupada. "Desculpe o atraso", disse uma voz grave e tranquila. "Tive uma ligação que não pôde esperar."
Mariana virou a cabeça e viu um homem se acomodando na cadeira ao seu lado. Ele devia ter uns 45 anos, cabelos escuros com algumas entradas de prata nas têmporas, terno escuro sem gravata, o tipo de elegância que não precisa se anunciar. Ele cumprimentou a mesa com um aceno geral, apresentou-se como Rafael, e então virou para Mariana com uma expressão direta e gentil. Rafael Monteiro, ele disse, estendendo a mão. Mariana, ela respondeu, apertando a mão dele. Você já pediu? O roubá-lo aqui é extraordinário. E assim, sem cerimônia, sem drama, ele entrou na conversa como se tivesse chegado no momento certo, que de fato havia chegado. Mariana não soube explicar o que aconteceu nas horas seguintes. Rafael era o tipo de homem que escuta de verdade, que faz perguntas porque quer saber as respostas, não porque está esperando a vez de falar. Ele havia trabalhado por muitos anos na área de arquitetura naval, era o responsável pelo design de interiores de alguns dos navios mais famosos do mundo, e estava naquele cruzeiro como convidado da companhia para avaliar o trabalho de uma remodelação recente. Então você conhece cada cantinho desse navio, disse Mariana. Cada parafuso, ele confirmou, com um sorriso que chegou aos olhos. Patrícia tentou algumas vezes puxar a atenção de Rafael para o lado dela, fazendo comentários sobre os portos que visitaria, sobre restaurantes exclusivos em Capri que ela havia reservado com meses de antecedência. Rafael ouvia com cortesia e voltava a conversa para Mariana, com uma naturalidade que parecia completamente inconsciente, mas que Mariana tinha certeza não era. Quando o jantar terminou e os outros se levantaram, Rafael se levantou também e se virou para Mariana. Você conhece o deck superior? A vista daqui a pouco, com o pôr do sol sobre o Mediterrâneo, é de partir o coração. Ela foi. Ficaram em pé na proa do navio por 1 hora, vendo o céu mudar de laranja para rosa para um azul profundo e estrelado. Ele contou sobre a vez que havia passado 3 meses em Nápoles estudando azulejos do século XVI para um projeto. Ela contou sobre o evento de casamento que havia organizado numa quinta em Portugal onde tudo deu errado ao mesmo tempo, o bolo que derreteu, o fotógrafo que ficou preso no trânsito, os noivos que riram de tudo no final. Rafael riu de verdade, com o corpo inteiro, e Mariana sentiu algo que não sentia há muito tempo, a leveza de ser vista. Nos dias seguintes, a rotina do cruzeiro criou uma geografia de encontros naturais. Café da manhã no mesmo horário, almocinho rápido antes de desembarcarem em cada porto, jantares onde a conversa se esticava pela sobremesa e pelo café e pelo digestivo que nenhum dos dois realmente queria, mas pediam a si mesmo para ter mais 20 minutos. Em Nápoles, Rafael a levou para ver uma pequena igreja escondida numa viela que não estava em nenhum guia turístico, com um teto de mosaicos que ela nunca esqueceria. Em Capri, eles alugaram os coors e se perderam propositalmente pelas estradas sinuosas sobre os penhascos, parando num bar minúsculo para tomar limonata e comer bruschetta com as mãos. Ela teve mais aventura naquele dia do que em 5 anos de vida regular. Patrícia e suas amigas cruzavam com eles ocasionalmente. O desconforto das primeiras horas havia se transformado em algo diferente da parte delas, uma mistura de curiosidade e algo que Mariana só poderia descrever como inveja mal disfarçada. Patrícia tentou algumas abordagens com Rafael, comentários sobre arquitetura que ela claramente havia pesquisado às pressas, convites para se juntar ao grupo delas em Positano. Rafael declinou com uma gentileza que não deixava espaço para insistência. Você percebeu o que aconteceu naquele primeiro jantar? Rafael perguntou numa tarde, enquanto tomavam vinho num deck secundário que ele conhecia e que raramente havia outras pessoas. Mariana hesitou. Percebeu o que? O que elas fizeram? O que disseram? Ela olhou para o horizonte. Não foi nada. São pessoas assim. Não foi nada não, ele disse, com uma firmeza suave. Foi feio e foi de propósito. E você não merecia aquilo. Mariana sentiu a garganta apertar. Era estranho ouvir alguém nomear aquela coisa, tirar ela da névoa do não foi nada e colocá-la sob uma luz direta. Ela havia passado a vida minimizando esses momentos, encurtando a dor para caber dentro de um silêncio administrável. Eu estou acostumada, ela disse, e percebeu imediatamente que era a coisa mais triste que poderia ter dito. Rafael ficou quieto por um momento. Acostumada não é o mesmo que tudo bem. Ela não respondeu, mas sentiu as palavras pousarem em algum lugar dentro dela que havia ficado fechado por muito tempo. Na quinta noite, houve um baile formal no salão principal do navio. Mariana havia colocado um dos vestidos novos, um azul marinho com o ombro levemente descoberto, e havia deixado o cabelo solto pela primeira vez em anos. Ela mal havia se reconhecido no espelho, não porque estava irreconhecível, mas porque havia algo no rosto dela que não estava lá há muito tempo, e ela demorou para nomear, estava se sentindo bonita.
Rafael estava esperando no corredor quando ela saiu do camarote, de terno azul escuro, e quando a viu parou por um segundo. Não disse nada imediatamente. Depois disse, uau! Ela riu, envergonhada. É demais. É exatamente certo, ele disse. O baile foi uma daquelas noites que a memória guarda com cuidado. Eles dançaram por horas, primeiro com a orquestra tocando estándares brasileiros, depois com um DJ que misturou ritmos do Mediterrâneo com pop latino e ninguém mais se importou com elegância, apenas com movimento. Mariana havia esquecido que sabia dançar. O corpo lembrava antes da cabeça. Em determinado momento, Patrícia passou por eles na pista com seu par, e seus olhos encontraram os de Mariana por um segundo. Havia uma expressão ali que Mariana não esperava. Não era raiva, não era desdém. Era reconhecimento. O tipo de olhar que uma pessoa lança quando vê em outra algo que desejaria ter para si, não o homem, não a dança, mas aquele brilho específico de uma mulher que está presente de verdade no próprio momento. Mariana não sentiu triunfo. Sentiu algo mais tranquilo e mais duradouro, a certeza silenciosa de quem não precisa provar nada. Na sexta noite, enquanto o navio navegava de volta em direção a Barcelona, eles ficaram acordados até tarde no deck, com o mar escuro e imenso ao redor. Havia uma tensão diferente no ar, a proximidade do fim da viagem criando uma urgência que nenhum dos dois havia nomeado ainda. O que você vai fazer quando chegar em casa? Rafael perguntou. Trabalhar, ela respondeu, automaticamente. Depois fez uma pausa. Mas acho que vou mudar algumas coisas. Como o quê? Ela pensou. Vou comer mais devagar. Vou sair mais. Vou parar de guardar as coisas boas para uma ocasião especial que nunca chega. Rafael sorriu. Essa é uma das melhores respostas que já ouvi para essa pergunta. Ela olhou para ele. E você? O que vai fazer? Ele ficou quieto por um momento. Vou ligar para você, ele disse simplesmente. Mariana sentiu o coração dar uma espécie de tropeço elegante. Você não tem meu número. Ainda não, ele concordou, com aquele sorriso que chegava nos olhos. Na manhã seguinte, Barcelona apareceu no horizonte como uma promessa cumprida, a cidade se materializando lentamente sobre o mar, a Sagrada Família visível mesmo da distância. Os passageiros começaram a circular pelo navio com malas e expressões de quem ainda não está pronto para o real. Mariana estava no deck quando Patrícia se aproximou dela. Sozinha, sem as amigas, o que por si só era incomum. Havia algo diferente na postura dela, menos armadura. Eu queria pedir desculpa, Patrícia disse, sem rodeios. Aquilo no primeiro jantar. Foi desnecessário. Mariana a olhou por um momento. Havia uma parte dela que queria dizer que não era nada, que estava bem, a resposta automática de quem está acostumado a facilitar a vida dos outros. Mas ela pensou nas palavras de Rafael. Acostumada não é o mesmo que tudo bem. Foi, Mariana respondeu, com calma e sem agressividade. Obrigada por dizer isso. Patrícia assentiu, parecendo ligeiramente surpreendida pela resposta direta. Elas ficaram em silêncio por um momento, olhando para a cidade que se aproximava. Você parece muito feliz, Patrícia disse, e desta vez não havia ironia. Havia algo que soava como sinceridade. Estou, disse Mariana. E era verdade. No desembarque, o processo de separação de uma semana de convivência intensa teve aquela qualidade melancólica característica das despedidas de viagem. Os argentinos trocaram cartões de visita. O casal Ferreira prometeu um jantar em São Paulo que todos sabiam que provavelmente não aconteceria. Patrícia e suas amigas partiram rápido, abraços rápidos, perfume caro deixado no ar. Rafael e Mariana ficaram por último, na fila para a saída, sem pressa. Então, ele disse. Então, ela repetiu. Ele tirou o celular do bolso e estendeu para ela. Ela digitou o número. Ele ligou na hora, e o telefone dela tocou na bolsa. Agora você tem o meu também, ele disse. Ela olhou para o número dele na tela, os dígitos de um celular de São Paulo, a mesma cidade onde ela morava. Havia algo absurdamente, deliciosamente cômico naquilo, que eram vizinhos e haviam precisado do Mediterrâneo para se encontrar. São Paulo, ela disse. Zona Sul, ele confirmou. Zona Norte, ela respondeu. Eles riram ao mesmo tempo, e nessa risada havia toda a leveza de uma semana diferente, todo o peso de anos de vida paralela que não se havia cruzado, e toda a possibilidade aberta de um começo que ainda não tinha nome mas já tinha forma. Quando saiu do porto arrastando a mala pelas ruas de paralelepípedo de Barcelona, Mariana percebeu que havia chegado olhando para baixo e partia olhando para cima.
Não por causa de um homem, embora ele também fosse parte do quadro. Mas porque em algum momento entre o primeiro jantar e a última noite no deck, ela havia lembrado quem era quando não estava apenas sendo útil para todo mundo. Havia uma mensagem de Rafael quando ela ligou o telefone no aeroporto. Apenas uma frase. Aquela vista do Mediterrâneo ia combinar muito bem com o café em São Paulo. Quando você tiver tempo. Ela sorriu para a tela. Digitou: tenho tempo no sábado. Ele respondeu em menos de 1 minuto: perfeito. Mariana guardou o telefone na bolsa, olhou para o painel de voos, encontrou o seu, e seguiu em frente. Com o coque levemente desmanchado pelo vento do Mediterrâneo. Com o vestido azul marinho na mala. Com a memória de uma semana que havia lembrado a ela, de forma gentil e irrevogável, que a ocasião especial não estava esperando em nenhum futuro indefinido. A ocasião especial era agora. Era sempre agora. E dessa vez, ela estava pronta para não deixar passar.